Nós abrimos essa edição do BG com informações da terceira fase da Operação Alcatraz. São desdobramentos. E a nossa equipe preparou uma reportagem para relembrar como é que foi o andamento dessa operação, que já dura pelo menos 3 anos, desde o início lá em 2019. Vamos ver? A primeira fase da Operação Alcatraz foi deflagrada em maio de 2019. O objetivo era combater fraudes a licitações e desvios de recursos públicos ligados a contratos de prestação de serviços de mão de obra terceirizada e do ramo de tecnologia. A investigação começou em 2017 e, segundo a Polícia Federal, empresas de fachada simulavam prestação de serviços a empresários que tinham contratos com órgãos públicos, uma manobra para desviar dinheiro. Nesta fase, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão. Essas empresas prestadoras de serviço, elas compravam notas frias de empresas que não existem. Para quê? Com esses pagamentos eram sacados em espécie para posteriormente serem distribuídos para agentes públicos. Na segunda fase da operação, em janeiro deste ano, as investigações continuaram com foco nas fraudes que aconteciam em contratos firmados junto às secretarias de Estado da Administração e da Saúde e no envolvimento de empresários do ramo de tecnologia e servidores públicos. Na época, 19 pessoas foram presas. Esses fatos criminosos investigados envolvem vários órgãos do governo estadual, empresas estatais também. Realmente é uma organização espalhada por vários segmentos da administração pública catarinense, que envolve vários agentes políticos e agentes públicos também, né? De lá para cá, a Polícia Federal vem descobrindo outras irregularidades em contratos na gestão pública do governo de Santa Catarina. Vamos voltar a conversar ao vivo com o Paulo Miller, que vai trazer outras informações dos desdobramentos dessa mesma operação, direto da Polícia Federal. Oi, Paulo. Polito, terceira fase da operação, então, foi batizada como Operação Obstrução, justamente porque a Polícia Federal e o Ministério Público Federal tinham a suspeita aí de que investigados nessa operação, na Operação Alcatraz, estavam justamente atrapalhando, a investigação, atrapalhando as investigações, o trabalho do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e também da Justiça. Tanto que essa foi uma das falas iniciais do próprio Ministério Público Federal. Vamos acompanhar. O MPF e a Polícia Federal não vão aceitar operações de investigados, de denunciados, que tenham por objetivo atrapalhar as investigações ilegalmente, por meio de expedientes de lavagem de dinheiro e de fraudes processuais. Então, essa é a principal importância dessa operação, que tem um foco objetivo de destruir vários artifícios utilizados por investigados que tinham por objetivo enganar, essa é a palavra direta, enganar a Justiça, enganar a Polícia Federal, enganar o Ministério Público Federal. Então, por isso que foi deflagrada essa operação, a Operação Obstrução. Desde as primeiras horas da manhã, 20 policiais federais, junto com o Ministério Público Federal, foram para as ruas para cumprir 5 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva. Desses 5 mandados de busca e apreensão, viu, Polito, 4 deles foram cumpridos no mesmo endereço, ligados ao mesmo investigado, em 4 endereços diferentes, mas ligados ao mesmo investigado, a uma única pessoa. Desde o começo da Operação Alcatraz, de acordo com as informações que foram repassadas pela Polícia Federal, já são mais de 100 nomes envolvidos, investigados ali nessas 3 fases da operação. Essa operação ela teve um desdobramento justamente da segunda fase da operação, que foi denominada hemorragia, que houve aí indícios de que a questão da lavagem de dinheiro, o pagamento de despesas de um investigado com dinheiro ilícito continuava. Então, os crimes continuavam sendo praticados. Tanto que um carro foi comprado com um valor de R$32 mil em espécie, outra parte desse valor, mais de R$100 mil, acabou sendo financiada, despesas aí de R$15 mil pagas
para o colégio do filho de um dos investigados, e também aí foi descoberto um cheque de mais de R$40 mil também para pagamento de despesas, tudo com dinheiro ilícito, dinheiro que não foi comprovado. E aí o investigado, que acabou sendo hoje preso preventivamente, tentou justamente emitir um recibo, de acordo com a Polícia Federal, um recibo falso, para tentar aí reaver parte do valor de forma judicial. E foi sobre esse início da operação que o delegado responsável pela terceira fase da Operação Alcatraz também falou. Ele detalhou mais, como se originou tudo isso que aconteceu hoje. Vamos ver. Foram localizados diversos elementos que comprovam o pagamento de despesas elevadas em espécie, como educação de seus filhos, como compra de um veículo de luxo, que foi ainda da entrada também, com esses valores em espécie. E mesmo após a apreensão desse automóvel e a constatação de que se encontrava na posse do investigado, eles buscaram, através da elaboração de um recibo sabidamente falso, buscaram a restituição desse automóvel perante a Justiça Federal. Também foi constatado que uma das medidas que foi determinada esse investigado para ele cumprir a prisão dele em sua residência havia sido descumprida. A polícia chegou a apreender uma planilha aí, onde tinha detalhes aí do pagamento dessas despesas que somavam aí mais de R$600 mil. Inclusive, de acordo com as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, o investigado que foi preso preventivamente hoje, ele mantinha diálogo com outros investigados, e isso não era possível, porque a Justiça já tinha determinado isso como medida cautelar, de que ele não poderia ter contato com outros investigados. Ele, inclusive, coagia outras pessoas, terceiros, justamente a mobilizar aí os recursos para pagamento dessas despesas. Vamos ver. Foram localizados diálogos que indicam, por esse terceiro, que ele citava palavras que indicavam esses atos de constrangimento. Palavras do tipo, estou apertando ele, vou dar um ultimato. Então são palavras que deixam claro de que não era uma solicitação amistosa. A polícia também chegou a apreender na segunda fase da operação, na chamada de hemorragia, um bilhete com detalhes de como que funcionava aí esse esquema dos pagamentos das despesas, com detalhes, para onde que ia cada parte desse valor dos recursos que deveriam ser destinados para o investigado e, inclusive, com nomes aí de quem fazia parte dessa organização. O delegado também detalhou sobre esse bilhete, que foi uma peça-chave para desarticular essa terceira fase da operação. Vamos ver. Esse bilhete foi apreendido, como eu informei, na segunda fase da operação, em ingresso de um outro alvo, ou uma outra pessoa investigada por participar dessa ação criminosa. Esse bilhete, ele indicava atos que consideramos típicos de uma organização criminosa. Valores que essa pessoa, a princípio, estaria devendo. Havia também indicação de nome de pessoas que ainda estamos apurando efetivamente que se trata, mas que tudo indica são pessoas também envolvidas com a organização criminosa e possíveis operadores financeiros. E no bilhete também constava o nome de uma pessoa que teria buscado comunicar às autoridades a existência de indícios de envolvimento dele com a prática de crime. Os delegados e os procuradores da República também detalharam a participação da esposa desse investigado no esquema. Ela estava colaborando com o investigado justamente para conseguir esses recursos. Ela não foi presa, não havia mandado de prisão contra ela, mas ela deve responder por crimes também. Vamos ver. Em relação à esposa, é importante deixar bastante claro que não foi uma participação eventual da esposa. A esposa somente foi alvo da operação porque ela participou ativamente tanto da corrupção, da lavagem de dinheiro e da obstrução da justiça. Ela participou ativamente de todos os crimes que o alvo da investigação principal participou também. A
A Polícia Federal e o Ministério Público não revelaram qual é o valor total de prejuízo causado aos cofres públicos aqui do Estado com esses contratos que foram superfaturados. Mas eles detalharam que 40 milhões de reais já estão bloqueados, não podem mais ser movimentados, e que uma única empresa tinha um contrato com o governo do Estado no valor de 500 milhões de reais. A polícia também ainda não divulgou um balanço total do que foi apreendido hoje durante essa operação, mas disse que nestas apreensões estão documentos, celulares e também equipamentos de informática. Tudo isso, claro, que vai passar por uma perícia e também por uma investigação. A Polícia Federal nem o Ministério Público Federal revelaram nomes durante a coletiva de imprensa, mas a gente conseguiu apurar que a pessoa que teve um mandado de prisão preventiva expedido é o ex-secretário de Administração de Santa Catarina, Nelson Castelo Branco Nap Júnior, ele que já estava cumprindo prisão preventiva. A nossa produção tentou contato com o advogado de defesa do ex-secretário, mas a gente ainda não conseguiu um retorno, Polito. Obrigado, Paulo Miller, com informações ao vivo direto da Polícia Federal. É certo que novos desdobramentos ainda virão à tona.